Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, os versos de 13 a 35. Se você tiver dificuldade, nós temos a leitura na tela, né? Ah, na versão revista e atualizada. Temos o privilégio hoje de ter versões da Bíblia, não é? Você pode até escolher a versão que você mais se identifica, não é? Eu gosto da revista atualizada, que é a que eu mais uso. Diz assim o texto bíblico: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia de Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, amados? Naquele dia, olha essa frase, naquele dia. Até aqui, até aquele momento, houve um período de trevas espirituais, não físicas, mas espirituais, que começou numa quinta-feira, quando à noite Jesus ora no jardim do Getsêmani. Ele chama 3 dos seus discípulos para que orassem com ele, ou por ele. E Jesus vai mais adiante e expressa a dor do seu coração. Ele diz aos seus discípulos que a sua alma estava profundamente abatida.
Jesus está enfrentando antecipadamente o sofrimento da cruz. Não só sofreu na cruz, mas antecipadamente ele já estava antevendo o seu sofrimento, a sua dor. E chama seus discípulos e compartilha com eles. A partir dali, começa um período de trevas. Começa na noite de quinta-feira. E depois você tem o período em que Jesus é preso, Jesus é julgado 6 vezes, condenado 6 vezes, por autoridades religiosas e civis, pelo Império Romano. Jesus morre na cruz, aliás, ele fica 6 horas na cruz, suspenso na cruz. O sofrimento físico, moral, psicológico, espiritual é tremendo. A ponto, quando chega um momento crucial da cruz, momento ápice da cruz, é quando Jesus grita em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, em meias trevas, porque do meio-dia às 3 fez trevas sobre a terra. E Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, naquele momento que ele está absorvendo toda a perversidade, maldade humana, ele clama de dor, uma angústia, porque o pai se distanciou do filho. A dor do coração do pai e a dor do coração do filho. Lembre-se que Jesus é o amado de Deus, amado do Pai. E Jesus o Cordeiro se tornou em tal grau de imundície que o Pai se separa do Filho. Até ali, amados, e quando Jesus de fato morre ali na cruz, até ali é um período de trevas, de trevas. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Naquele dia, diz o texto, começa a expressão, verso 13, naquele dia. É domingo. Mas os discípulos, naquele dia, 2 seus discípulos, e não só os 2, mas eles não tinham nenhuma expectativa da ressurreição. Não havia nenhuma expectativa, pelo contrário, estavam desanimados, sem sonhos, sem perspectivas nenhuma. Inclusive um deles, chamado Tomé, não cria em absolutamente nada, mesmo depois da ressurreição, ainda estava resistente, não aceitando testemunho dos discípulos, dos seus parceiros de caminhada. Naquele dia, Jesus já tinha ressuscitado. E ele vai ao encontro de 2 de seus discípulos, que estão ainda vivendo a sexta-feira, em pleno domingo. Naquele dia. Quando Jesus começa a conversar com eles só estão olhando para trás. O coração dos seus discípulos, desses 2, e não só dos 2, mas estavam na sexta-feira. Jesus já tinha ressuscitado. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre sexta ou domingo. Como está seu coração? Na sexta ou no domingo? Como está a sua caminhada? Na sexta ou no domingo? Notem, amados, que nós podemos identificar muito bem aqui quando o nosso coração está na sexta-feira. Quando o nosso coração está na sexta-feira, nós não nos apercebemos da presença de Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Jesus estava caminhando com eles. E aí é interessante que Jesus vai ao encontro dos discípulos no estado, na condição dos discípulos. E se aproxima dos discípulos com educação, com gentileza, com carinho, e conversa com os discípulos. Ele não chega agredindo seus discípulos, ele chega questionando, perguntando aos seus discípulos o que estava acontecendo. Seus discípulos não se apercebem que Jesus havia ressuscitado, porque o coração estava na sexta-feira. Eles só falam do passado. A visão deles estava impedida de reconhecer que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Você sabe que o nosso coração não poucas vezes está aí na sexta-feira, quando a gente só fica olhando para o passado, quando a gente só fica olhando para as coisas ruins,
Eles não viram, não reconheceram. O coração dos discípulos estava na sexta-feira. Jesus pergunta quais, e eles começam a falar do que tinha acontecido. Do que tinha acontecido. Das coisas que tinham ocorrido. Eles não têm nenhuma perspectiva do Jesus que estava presente, vivo. É interessante isso, amados, porque às vezes nós enfrentamos dificuldades e lutas e não nos apercebemos que Ele está conosco. Alguém precisa nos lembrar disso. Alguém precisa mandar um WhatsApp. Alguém precisa nos lembrar desse fato que Ele está conosco. Ele é o Deus presente, o Emanuel, que nunca nos abandona. Amém ou não? Às vezes nós enfrentamos sextas-feiras, e não poucas, dificuldades, lutas, e os nossos olhos ficam só na sexta-feira. A gente só fica olhando para a sexta-feira, e a gente se esquece que do lado, quem está conosco é o Senhor. A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque perto está o Senhor. Ele está conosco. Por que você está ansioso? Por que você cultiva a ansiedade? Não é só a ansiedade chegar, mas cultivá-la, aumentá-la, alimentá-la. Ele está conosco. Alegria, porque Ele está conosco. Por que você está ansioso? Hoje é domingo, de manhã, como cantamos. O sol já nasceu. Nós vivemos esse tempo de ressurreição. Amém ou não? Acorde seu irmão e diz assim, meu irmão, é domingo. Não deixa ele dormir não, porque tem alguns que já estão aí. Minha querida irmã, fuja do ombro carinhoso do seu marido, senão você vai dormir. Algumas irmãzinhas tal, e fiquem em oração o culto inteiro. Seja disciplinado para ouvir. Entende bem? Isso é disciplina. Senão você vai dormir. E você vai deixar de ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque Ele te trouxe aqui para ministrar ao seu coração. Então seja cuidadoso. É importante você ser zeloso. Lembram a história lá de Platão? Diz que Platão queria disciplinar-se em relação à leitura. Ele precisava ler. O que ele fez? Ele sentou, colocou o texto e ficava com a bola de bronze e uma bacia. E aí ele ficava lendo. Quando ele cochilava, plim, opa. Entende bem? Isso é disciplina. Se você encostar no seu maridinho, você vai dormir. Seja prudente, isso é bom para você. Tá bom? Então, notem, irmãos, que os discípulos não se aperceberam a tristeza do coração dos discípulos. Impediu de ver Jesus, que estava ali do lado. Então, quando nosso coração está na sexta-feira, a gente não se apercebe que o Senhor está conosco. Olha para o teu irmão e diga assim, Jesus está conosco, amado. Ele está conosco. Ele vivo está. Quando nosso coração está na sexta-feira, nós perdemos a perspectiva e a visão do presente. Nós precisamos viver o dia. Passado foi, amado. O que nós podemos fazer com o passado? É aprender com o passado. É corrigir a nossa caminhada em função dos nossos equívocos. É alimentar mais e mais a nossa certeza ou os nossos acertos. É afirmar mais ainda, mas o que foi, foi. Lembram aquele filósofo que disse que a história nos ensina que nada nos ensina? É porque nós continuamos a praticar as mesmas coisas. Jesus ressuscitou, significa que Ele nos deu uma nova vida. A cada dia tem que ser novidade. Eu não posso ficar repetindo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, o mesmo jeito que foi ontem. Eu tenho que aprender a cada dia, eu preciso crescer a cada dia tem novidades, cada dia tem desafios. Eu não posso viver a monotonia dos dias, aquela coisa rotineira.
Eu preciso compreender que a vida, ela é dinâmica. Eu tenho que viver o presente. Esses discípulos estavam olhando para trás, só para trás. Esqueceram de viver o presente e não se aperceberam quem estava com eles no presente. E a vida cristã é sempre novidade de vida. Amém, amados? É cada dia. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto eu vou me alegrar nele. Deus tem surpresa nesse dia. Eu preciso ter olhos para ver isso e não viver rotineiramente, condicionalmente. Você sabe que a gente vive esse negócio de piloto automático, inclusive na igreja. Se a gente não tomar cuidado, a gente já vem até com espírito de sonolência às vezes. Já senta, já dorme. Eu sei de alguns irmãos que sempre dormem. Não, sério, sempre dormem. Não, depois eu vou fazer uma relação e orar, né? Deus, tem misericórdia aí. Mas sempre dorme. Uai, será que todo culto? O irmão chegou de casa, escola dominical, conversou, sentou no culto, dorme. Não é interessante. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. A gente perde bênçãos por rotina. Parece que é uma questão de condicionamento. Um pastor fez uma pegadinha legal na igreja. A igreja sempre cantava o mesmo hino no recolhimento de dízimos e ofertas. O pastor falou, esse negócio está errado. Aí começou o culto, vamos cantar o hino tal, e era aquele, não sei se era tudo entregarei, né? Vamos cantar, os irmãos começaram a cantar, e começaram já a entregar o dízimo. Tudo entregarei. Aí o pastor falou, não é momento de dízimo. Condicionamento. Sabe como é que é? Rotina. Amados, vida cristã é novidade de vida. É Deus agindo diariamente na sua vida e através de você. Deus tem surpresa para você, amém ou não? Seu coração tem que estar aberto para isso. Os discípulos estavam lá na sexta-feira, olhando para trás, esquecendo inclusive de viver o presente, e nem viram Jesus que estava com eles. Quando o coração está na sexta-feira, nós não experimentamos a beleza da liberdade. Cantamos, hoje sou livre. Eles estavam presos ao passado. Tem gente que vive só do passado. Tem gente que só fica recordando o que passou. Tem gente que fica aquela tristeza, aquela melancolia de coisas que já foi. Amados, a vida é dinâmica e é interessante que a Bíblia diz isso. Diz que quando o Espírito desceu sobre os discípulos, cumpriu-se a profecia de Joel, que os jovens teriam visão e os velhos sonhariam. E aí é interessante isso, porque velho sonha, pelo menos os cheios do Espírito. O sonhar está dizendo, tem perspectiva do futuro. Gente velha. Porque a inclinação de gente velha é só olhar para o passado. Verdade ou não é? Oh, como era bom quando eu andava, quando eu corria. Meu querido, está errado. Jesus nos dá uma vida nova. A jovens, a adolescentes, a crianças e a idosos. Não podemos viver olhando para trás. A gente tem que saber que nós temos um Deus presente, amém ou não? Um Deus vivo, que nos dá essa possibilidade, inclusive, quando já está caminhando com idade, olhar para frente com sonhos. O apóstolo Paulo sonhava em chegar na Espanha. Ele nunca chegou na Espanha, mas havia o sonho de chegar na Espanha. Não chegou, mas sonhava. Tinha perspectiva. Um dia, um grupo de atletas que eram jogadores de futebol americano estavam indo para a Europa no avião e encontraram uma senhora idosa, 90 anos de idade. E eles ficaram assim empolgados com a empolgação de vida daquela senhora de 90 anos de idade. Eles ficaram assim. Quando aquela senhora faleceu, chegaram no quarto dela, encontraram o diário daquela senhora. Os 10 projetos para os próximos 10 anos. 90 anos de idade. Agora você conhece gente jovem, com alma velha. Gente jovem sem sonhos, sem perspectiva. Gente olhando para baixo.
gente pessimista, gente jovem. Isso é triste. E quando se diz que é cristão, aí piorou. Porque quando é incrédulo, olha, alguns falam, olha, você viu lá a escola de samba que fez aquele negócio com Jesus e que não sei o quê. Meu querido, para mim não espanta nada. Os irmãos falam, você viu? Uai, escola de samba, você espera o quê? Agora, se a escola de samba estivesse cantando glória a Deus, aleluia, aí eu ficava preocupado. Pelos frutos você conhece? O que você vai esperar de gente que não teme a Deus? De gente que não tem seriedade com Ele? Uai, você viu que apareceu na Globo? Uai, que novidade. Isso é mundo. A gente fica preocupado é quando chega da igreja. É quando gente nossa começa a ter pensamentos mundanos. Aí a gente se preocupa. Aí a gente se preocupa quando o líder, por exemplo, fala, não tem nenhum problema, eu tenho um filho homossexual, uma neta lésbica. Aí eu fico preocupado, porque é a gente que se diz que é pastor. Isso preocupa. Agora, quando o mundão diz coisas desse, a gente não fica nem preocupado com isso, porque mundo é mundo. O que você espera de mundo? Você espera que a escola de samba vai cantar, Jesus vai voltar, glória a Deus, vamos viver em santidade? Claro que não. Não fica, nossa, você viu o que vai? Coração imundo é isso que sai. Isso não é novidade. Amados, nós devemos ter essa perspectiva de que em Cristo nós somos livres. Amém ou não? Viver a liberdade, a beleza da liberdade, ter sonhos, olhar para frente. Hein, moço? Você precisa olhar para frente, meu amado. Você precisa viver, meu. Para de ser velho, tão novo, já pensando como gente velha, enrugada. Velho sem Deus, tá? Porque o velho com Deus, ele sonha. Amém, Zé Maria? Irmão Zé Maria. Graças a Deus, graças a Deus. Então, amados, nosso coração, quando está na sexta-feira, nós não experimentamos essa beleza da liberdade. Aqui estão os discípulos escravos do passado, se esquecendo de um Deus presente, que Jesus ressuscitou, só vivendo a vida olhando para o retrovisor, só olhando para trás, só olhando para trás. Quando o coração está na sexta-feira, nós esquecemos dos sonhos do futuro, esquecemos que Deus tem projetos para nós no futuro. Deus tem sonhos para o seu povo. Deus tem perspectivas abençoadoras para o seu povo. Eles estavam simplesmente numa caminhada triste. Esperávamos, nós tínhamos expectativa de que iria acontecer, de que Israel, de fato Israel, chegaria àquele nível de estar dominando. Puxa vida, nós esperávamos isso. Aí Jesus depois vai tratar com os seus discípulos, porque a expectativa não deveria ser sonhos em Israel, deveria ser sonhos com Jesus, porque Ele é o Messias. Eles tinham expectativa da vitória de um povo, mas a vitória do povo depende da vitória do Messias. A perspectiva estava equivocada. Eles perderam essa perspectiva de sonhos para o futuro de vitória. Agora, preste bem atenção. Quando o coração está na sexta-feira, nós somos lerdos, tardios para crer na palavra de Deus. Quantas vezes precisamos nos lembrar que Deus cuida da gente? Quantas vezes você precisa lembrar para agradecer? Nós somos tão ruins, mas tão ruins, que a gente precisa ser exortado para agradecer. Não é incoerência? Agradecer deveria ser estilo de vida. Agradecer deveria ser a coisa mais normal daquele que teme a Deus, daquele que crê em Jesus. Gratidão deveria ser a coisa mais natural, como respirar. Quantas vezes nós precisamos ser exortados para isso? Quantas vezes Deus precisa dizer para você que Ele cuida de você e você teimosamente continua não crendo nisso, vivendo na ansiedade, vivendo tristeza,
Quantas vezes Deus falou ao seu coração: eu cuido de você. Os discípulos lerdos, Jesus diz: olha, como vocês são lerdos para crer em toda palavra de Deus, não simplesmente alguns aspectos da palavra de Deus. Eles criam em alguns aspectos, mas não em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada, toda ela, amém ou não? A palavra é inspirada por Deus, toda ela. Esse negócio de não, essa aqui sim, essa aqui não, esse texto, meu irmão, toda a palavra de Deus, inclusive reverência a ela e respeito a ela. Quando você for estudar a palavra de Deus, toda a reverência possível, não seja vulgar. E aí a gente tem que aprender, por exemplo, com os judeus que tinham essa perspectiva do cuidado em relação à palavra. Claro que você fala isso é legalismo, é exagero, mas havia um cuidado, um zelo. Quando eles iam, por exemplo, o escriba ia escrever o nome de Deus, quando ele pegava um pergaminho, ia produzir um outro pergaminho, ele pegava, ia, tomava banho, se purificava, pegava uma pena nova para escrever o nome de Deus, com medo de não tomar o nome de Deus em vão. Você fala que é exagero? Pode ser, mas nós vamos para a vulgaridade. Colocamos Deus em piadas, falamos de Deus de maneira vulgar, citamos inclusive Deus rotineiramente sem a reverência devida. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Brincamos com a palavra de Deus, está errado. Uma das questões, com certeza eles têm razão, os muçulmanos criticam os cristãos por causa da vulgaridade, por causa da falta de respeito. Eles não aceitam brincadeira, gozação com Maomé. Eles não aceitam, inclusive, gozação com o nome de Jesus. Eles não aceitam. E os cristãos, vídeos, por exemplo, de gente fazendo piadinha, colocando versículo bíblico. Irmãos, o que é isso? Jesus repreendeu seus discípulos por causa da lerdeza em crer em relação à palavra de Deus. E o crer faz parte o cuidado e a reverência, porque é palavra de Deus. A gente não pode ser vulgar. Cuidadoso com a palavra de Deus. Nós vivemos tempos de vulgaridade. Você viu? E aí começamos. Meu querido, você pegou um vídeo lá, brincou com a palavra, não passa para frente. Ah, que legal, você viu? Legal. Brincar com Bíblia, fazer gozação de versículo bíblico, com o nome de Jesus. Nós devemos ter o respeito e a reverência e crer na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus. Lembro de hoje pastor chamado Josafá, na época seminarista, ele estudou no seminário, e não pense que todo seminário existe reverência. Você tem muita gente que estuda teologia, é uma vulgaridade terrível, tá? Então não pense que você chegando lá no seminário você vai encontrar anjos, nossa, uma esfera assim espiritual, não tem nada disso. Pastor Irlande dizia que se existe a ideia de purgatório é no seminário, porque lá purifica mesmo, entendeu? Questionamento, etc e tal. E esse pastor, na época, quando ele logo se converteu, ele começou a pregar, e pregar na praça pública. Ele tinha aquela ousadia de pregar, que é uma coisa impressionante. Teve uma reunião na Catedral da Sé, e estavam lá reunidos jovens, e ele foi lá e sentou. E alguém falou, escuta, alguém tem alguma palavra? Ele foi lá e começou a pregar. Ele era desse jeito, né? Tinha ousadia de pregar. Ele tinha todo respeito à palavra de Deus, e foi a um seminário que começaram a dizer, esse texto aqui não tem no original, esse não tem no original, esse aqui não tem no original. E um dia ele chegou, o professor levou a tesoura e falou, professor, arranca da minha Bíblia o que não é original aqui, porque eu quero uma Bíblia que seja só a palavra de Deus. E aí o camarada ficou com dificuldade, porque a gente começa, aqui não, esse não, toda a palavra de Deus é inspirada, amém, irmãos?
E a gente tem que ter todo respeito. Eu lembro alguém novinho fazendo crítica à palavra de Deus. Chegou ontem. Começou ontem a caminhada cristã. Você já viu? Ah, porque a Bíblia... O que você conhece de Bíblia, meu querido? Você nasceu ontem. Você, para falar da Bíblia, você precisa caminhar e muito estudá-la. Com reverência e cuidado. Respeito. Quando nós estamos com o coração na sexta-feira, nós temos dificuldade de crer na palavra de Deus. Aqui estão os discípulos que caminharam com Jesus, que criam em parte da palavra de Deus, mas não criam em toda a palavra de Deus. E aí Jesus começa a ministrar ao coração deles o que estava escrito a respeito do próprio Jesus. E Jesus usa a palavra de Deus. Olha o cuidado. Essa ferramenta que você tem na mão, privilégio que você tem na mão, aprenda a estudá-la, dedique tempo. Desafio para você. Já pensou se terminar mais um ano conhecendo o que você só conhece? Terminar mais um ano ainda conhecendo tão pouco? Essa palavra de Deus, e aqui não precisa, já foi falado aqui, não é. A palavra de Deus é para todos nós, não é alguma coisa restrita a quem prega. A professora de escola dominical é o livro de todo o cristão. E você tem que conhecê-la. Você só pode conhecer a Deus conhecendo a palavra de Deus. Porque a boca fala o que está cheio. É Deus abrindo o coração para você por meio da palavra. Precisamos crescer no conhecimento da palavra. Quando o coração está na sexta-feira, nós somos lerdos em crer na palavra de Deus. E também, quando o coração está na sexta-feira, o coração fica gelado, frio, ele se esfria. É interessante que a palavra Emaús significa fonte de águas quentes. Eles estavam indo para Emaús, mas o coração estava gelado. Estava frio. Lembram que eles dizem, puxa vida, quando Jesus estava ministrando, você viu que o nosso coração estava assim, aquecendo, porque estava frio. Quando nós estamos na sexta-feira, a nossa vida é uma vida fria, gelada, indiferente, apática, amarela. Amarela. Sexta-feira não é a vontade de Deus para nós, é no domingo. Amém ou não? Sexta ou domingo? Agora, como resgatar o domingo? Olha que coisa linda. Se você pegar o último versículo, ou o penúltimo versículo, o texto diz aqui que eles voltaram na mesma hora, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles tomaram a posição. Olha, lembram que eles falaram para Jesus? Eles não tinham reconhecido Jesus, Jesus ia passar adiante. Não, Senhor, não faz isso. Fica conosco, porque já é tarde. E eles estavam dizendo, é perigoso. Esse horário aqui tem assaltantes. Então, fica conosco. E aí eles reconhecem que era Jesus quando Jesus agradeceu. Quando Jesus agradeceu, eles reconheceram que ali estava o Senhor, porque Jesus, ele é a encarnação da gratidão, Eles reconhecem. E o texto diz que eles se levantam e voltam para Jerusalém. Eles tomam uma posição. Era de noite. Eles falaram para Jesus, fica conosco. À noite mesmo, eles voltaram para encontrar-se com seus discípulos. Imediatamente, eles tomaram a posição, hoje é domingo. Hoje é domingo, a gente não pode viver assim. A gente não pode continuar assim. Voltando para casa, eles estavam dizendo, nós perdemos os sonhos, nós não temos perspectiva nenhuma, acabou. Não existe sonhos, não existe futuro, não existe mais missão. Acabou tudo, eles estão voltando sem perspectiva nenhuma de futuro. Agora, eles tomam uma posição, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Jerusalém é onde estava o conflito. Foi ali que Jesus fora crucificado. Eles voltam para a briga, para a guerra, na certeza da vitória.
Eles tomam a posição dizendo, é domingo. Hoje é domingo, o Senhor ressuscitou. Não é mais o terceiro dia da semana, o terceiro dia que Jesus havia sido crucificado. Agora é o primeiro dia da semana. Isso é o primeiro dia de uma era diferente, eu faço parte disso. Não podemos mais olhar para trás, pelo contrário, agora é adiante. E eles voltam para Jerusalém, tomando posse da missão que eles tinham de estar pregando, falando a respeito de Jesus, testemunhando. Eles voltam a encontrar-se com os irmãos. Eles tomam posição. Hoje é domingo, amém ou não? Hoje é domingo, meu querido. É dia de levantar-se, de tomar posição de enfrentamento. Domingo passado eu perguntei isso. Qual é a sua Jerusalém? Pergunte de novo. Onde está o seu desafio? Qual é a sua Jerusalém? Toma uma posição, meu amado. Se levanta e vá para o enfrentamento. Há um Senhor com você. Em vez de ficar acomodado. Tomar uma posição. Deus tem um projeto para você, como tinha para os discípulos. Eles estavam voltando para casa, abandonando, deixando de lado toda a possibilidade de projeto de Deus. Agora eles voltam, se levantam e voltam para Jerusalém. Porque o Senhor está vivo. O Senhor é vivo. Qual é a sua Jerusalém? Qual é o seu desafio, meu amado? Levanta. Toma posição de enfrentamento, vai para cima. Porque o Senhor é contigo, Ele está vivo. Os discípulos voltam e vão se encontrar com seus irmãos. Aqui é o resgate da comunidade. A comunidade vive em torno do Senhor que ressuscitou, que é vivo. Eles voltam à comunhão. E quando a gente fica exortando os irmãos, irmãos, vem para o culto de oração, irmão, vem participar. Porque é assim que a gente vive enquanto igreja. É na comunidade, é caminhando junto. Você longe da comunidade, você é presa fácil. Uma ovelha longe do rebanho é uma presa fácil. É uma presa fácil. Nós temos o inimigo que vem matar, roubar e... Não pense que o diabo só vai colocar coisas ruins na sua caminhada. Pode ser coisas boas, desde que você se afaste da comunhão, porque se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se você está longe da comunhão, você está em pecado, irmão. Sabia disso? Ah, não estou. Tá, porque a Bíblia diz, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão. Se você não tem comunhão, você está em pecado. Você não está andando na luz. Andou na luz, vai ter comunhão. Acabou. Qualquer justificativo que você tiver, dizendo, não, mas eu... A palavra de Deus diz, se nós andarmos na luz, nós temos comunhão. Se você não tem comunhão, você não está andando na luz. Isso é lógico. Qualquer justificativa, qualquer argumentação que você tiver, cai por terra, porque a palavra de Deus diz, se nós andarmos na luz, nós temos comunhão. Acabou. Aí você pode usar a justificativa. Não, mas a igreja, meu querido, a igreja sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter problema, sempre vai ter gente complicada na igreja, sempre, sempre. Todo momento, enquanto estivermos aqui, vai ser isto. Não justifica? Não justifica, mas essa é a realidade. Entende bem? O próprio Jesus tinha uma igreja que ele pastoreava, de 12 discípulos. Dá uma olhada a caminhada dos discípulos com Jesus. Um deles, inclusive, traiu Jesus. Que seria uma boa justificativa para dizer, não caminho mais, você viu aquele? Porque é assim que a gente faz, a gente usa os erros dos outros para justificar a nossa negligência, mas isso não justifica diante de Deus. Eu lembro de um irmão, quando aconteceu um grande escândalo, ou um escândalo, de alguém que era bem conhecido. Ele trabalhava em empresa, e aí, sabiam que ele era crente, ô irmão, e aí? Você viu lá o que aconteceu lá com fulano? Tal. O irmão com sabedoria falou, sei. Ele vai dar conta de Deus, diante de Deus. E você? Você pensa que isso justifica a sua negligência porque o outro errou? Você pensa que isso justifica? Não justifica.
Eles voltaram para a comunhão com os irmãos. E isso é comum na igreja, modelo para nós. Pedro, quando estava preso, capítulo 5, 12, aliás, de Atos, ele estava preso. Quando ele foi livre, o que ele fez? Foi encontrar-se com os irmãos. Esta é a vida de uma igreja que vive em torno do Senhor que ressurgiu. Amém, amados? Comunhão com os irmãos. Aí você diz, olha, os irmãos não são tão amáveis. É verdade, ame os irmãos. Não tem justificativa. Qualquer justificativa que você der, Deus diz, você é responsável para mudar. Ah, mas a igreja, você é responsável para mudar. Ah, mas você é responsável para mudar. Ah, mas você tem que ser um instrumento de mudança. Você tem que ser solução e não problema. Sexta ou domingo? Sexta ou domingo? Jesus ressuscitou. E o desejo do coração de Deus é que a gente tome essa posição que os discípulos tomaram. Jesus vai ao encontro de dois discípulos quase nem conhecidos. Desconhecidos, a gente tenta fazer uma ligação com alguém, mas fica até difícil. São dois discípulos de Jesus. Jesus vai ao encontro deles. E é interessante que é o texto que mais fala a respeito de Jesus com alguém, com seus discípulos, é esse texto. Anônimos discípulos, poucos conhecidos. Pouco conhecidos, e Jesus vai ao encontro desses. Vai ao encontro desses para mudar a história deles. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos para mudar a história dos seus discípulos. E eles voltaram para Jerusalém. A comunhão. Agarraram de novo o projeto de vida. Naquele dia. Domingo. Hoje é domingo. Você está na sexta-feira ou no domingo? Quando você estiver vivendo uma sexta-feira, irmão, levanta, toma uma posição. Jesus está vivo. Ele reina, Ele é o Senhor. E Ele está vivo. Muito mais do que lá do lado, Ele está vivo em você. À medida que você permite, mais e mais Ele vai manifestando a vida dele em você. Vida cristã, esse milagre de Deus habita em mim por meio de Jesus Cristo. Ele reina em mim. Amém ou não? Viva isso. Qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua Jerusalém? Vamos orar? Vamos orar. Faça a sua oração, meu amado. Agradeça ao Senhor que te trouxe aqui para ministrar ao seu coração, porque Ele está vivo. Ele reina, Ele é Senhor. E o desejo do coração de Deus é que você vive esse domingo. O domingo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O domingo todos os dias, porque Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor. E Ele que te habilita a vencer os desafios da vida. Quem sabe você está vivendo esse tempo de sexta-feira. Oh, amado, hoje é um dia de tomar uma posição, dizer, olha, eu quero viver esse domingo. Eu quero viver esse domingo. Eu quero viver e voltar a caminhar e glorificar o Senhor e viver a missão que Ele tem para mim. Eu quero enfrentar a minha Jerusalém com a certeza da vitória, porque o Senhor está comigo e o Senhor nos dá a coragem necessária, a sabedoria necessária e o poder necessário para o enfrentamento. Qual é a sua Jerusalém, meu amado? Você está vivendo na sexta ou no domingo? Deus te trouxe aqui para renovar o teu coração, dizendo, eu quero, meu amado, meu filho, que você viva este domingo, essa era nova de um Jesus vivo, dia, não noite, dia, naquele dia. E naquele dia pode ser hoje. Naquele dia na sua vida pode ser agora, de mudança, de levantar-se, de ir para cima de Jerusalém, com a certeza de que Deus é contigo. Se você quiser orar comigo, tomando uma posição,
Deram basta nessa sexta-feira de ficar olhando para trás, nesse pessimismo, de ficar simplesmente vivendo ou se entristecendo por aquilo que já foi. Deus tem um projeto de vida para você aqui e agora, porque Ele vive e está. Se você quiser orar comigo, tomando uma posição de enfrentamento em relação à sua Jerusalém, tomando uma posição de levantar-se para viver em comunhão com Ele, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Eu estarei orando com você e por você. Eu já estou em pé. Eu já estou aqui. A minha oração é por mim também. Eu quero viver esse projeto do novo, de estar olhando para frente, olhando com olhos diferentes. Não simplesmente olhando para trás, se entristecendo por aquilo que passou, mas se alegrando com a certeza de um Jesus que vive e reina. E Ele é poderoso para me habilitar a enfrentar a minha Jerusalém. Se você quiser ficar em pé e orar comigo, colocando a sua vida diante do Senhor, neste dia, naquele dia, foi o dia do encontro de Jesus com os discípulos ali em Emaús. Este dia é o encontro de Jesus com você, meu amado, para renovar o seu coração, para mudar a sua caminhada, para te habilitar ao enfrentamento para a honra e glória do nome dEle. Se você quiser orar comigo, fique em pé onde você está. Nós oraremos agora. Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador. Por aquele que morreu por nós na cruz, derramou seu sangue precioso, precioso. E agora, vivo está. Vivo está não para simplesmente promover espetáculos, não. Vive está para mudar a nossa história, a nossa caminhada. Vive está para nos habilitar a caminharmos em direção à glória, em uma caminhada de vitória para a honra e glória do Teu nome. Enfrentando a Jerusalém, os desafios, as dificuldades, as lutas, porque o Senhor vive. E eu posso crer no amanhã de vitória, no amanhã de certeza, no amanhã de que o Senhor estará no amanhã também. Louvado seja o teu nome. Senhor, em meio às dificuldades de um país tão complicado como o nosso, em meio a desemprego, em meio à doença, em meio a tantas notícias ruins, como é bom nós termos a certeza que o Senhor reina. E em meio a tudo isso, nós temos a bênção de viver em novidade de vida. Não somos escravos de más notícias. Nós somos sim reféns das boas novas de vitória. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que meu irmão, a minha irmã, que está em pé diante de ti, tomando a mesma posição que aqueles discípulos lá tomaram, quando reconheceram o Senhor, eles levantaram e voltaram rapidamente para Jerusalém. Que essa seja a disposição do meu irmão e da minha irmã, de voltar para o desafio, de enfrentar o desafio na certeza da vitória, de não se acomodar olhando simplesmente para as nossas limitações, mas olhando para ti, porque o Senhor venceu e o Senhor reina. Ó Deus bendito, nos abençoe, Senhor, com essa perspectiva de viver o domingo a cada dia, na certeza de que o Senhor é um Deus presente. E aí podemos falar com toda a convicção: este é o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, este é o dia que o Senhor fez, e eu vou me alegrar nele, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é Senhor de tudo e de todos. Louvado seja o teu nome. E temos a certeza da vitória sobre a morte. Um dia nós passaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos nesta convicção, nessa certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, amados.